Antes de eu iniciar eu vou pedir para diminuir um pouquinho o vento aqui, ou desligar, qualquer um dos dois. Antes de eu iniciar a mensagem, eu quero falar o seguinte: para os mais jovens, é uma palavra, para todos é a palavra do Senhor, mas o Senhor usa todas as características daquele que está levando a mensagem, não é diferente. Nós colocamos o nosso temperamento, a gente coloca as nossas emoções, a gente coloca muitas coisas, é dessa forma que Deus fala, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que para os mais jovens, receba essa palavra como a palavra de um pai, para os mais jovens. E para os com um pouquinho mais de idade, receba essa palavra como que de um irmão, tá bom? Não é uma indireta para ninguém, mas é uma direta para todo mundo. Vou repetir, não é uma indireta para ninguém, mas é uma direta para todo mundo, tá bom? Não me queiram mal, porque na realidade eu quero o bem de vocês. Perdidos em casa, Lucas 15, de 8 a 10. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em Lucas 15, nós vamos encontrar 3 parábolas. A parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida, que nós vamos ver nessa noite, e a parábola do filho pródigo. Eu coloquei os nomes que todos conhecem, né? Esses nomes, eles estão estabelecidos. A gente pode variar, principalmente a parábola do filho pródigo. As pessoas usam nomenclaturas diferentes, né? Colocam do pai amoroso, a parábola dos 2 filhos, tal, mas todo mundo conhece como filho pródigo. Então, em Lucas 15, nós encontramos essas 3 parábolas. A parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Essas parábolas, elas são chamadas de as parábolas da graça. Elas são chamadas de as parábolas da graça por se tratarem, porque elas ensinam que a salvação é um ato, aí está uma, mas está errado, é um ato unilateral de Deus sem a participação humana. Elas são chamadas de as parábolas da graça, porque elas ensinam que a salvação é um ato unilateral de Deus, sem a participação. É um ato monergista, a salvação é monergista, ela não é sinergista. O homem é apenas objeto da salvação de Deus. Mas elas são chamadas também das parábolas irônicas. Irmãos, Jesus era irônico. Tem muitas passagens que Jesus usa de ironia. E nessas parábolas, Jesus usa de ironia. Por quê? Olha, se você pegar o último versículo do capítulo 14, ele termina dessa forma. Jesus está falando que os discípulos são o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, quer dizer, se o sal se tornar sem sabor, ele não serve mais para nada. Para nada. Um sal sem sabor, ele não serve para nada. Então, se nós, como discípulos de Jesus, se nós não tivermos sabor nenhum, nós não servimos para nada. É isso que Jesus está falando lá. E daí termina lá, esse versículo, o último, e também o capítulo número 14, Jesus falando assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ué, alguém não tem ouvido, né? Todo mundo tem ouvido. O problema é que tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve. Então Jesus fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E daí, é interessante que logo no capítulo seguinte, olha como começa. 15, 1 e 2. Então, o 35, 14, 35 termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Daí continua: aproximavam-se de Jesus
todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem que se aproximava? Os publicanos e pecadores. Não os certinhos. Não os bons. Então, publicanos, eles eram odiados porque eles eram cobradores de impostos a serviço de Roma. Eles eram tidos como traidores. E os pecadores eram os beberrões, os adúlteros, aqueles que não queriam saber da religião. Então, eles eram considerados pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, quer dizer, os religiosos, aqueles que se acham bons, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus recebia a acusação de que Jesus recebia e comia junto com os publicanos e os pecadores. As parábolas de Lucas 15 também são chamadas de as parábolas irônicas, porque lá Jesus está repreendendo os fariseus. Então, Jesus está falando lá com os publicanos e com os pecadores, mas ele está fazendo uma crítica aos fariseus. E ele usa de ironia. Jesus está repreendendo os fariseus, sendo que as 99 ovelhas não eram do pastor. Então, Jesus fala que é, mas ele está usando de ironia. Então, é a mesma coisa de você fica trabalhando o dia inteiro e daí uma pessoa chega e te pede um serviço muito difícil e você fala: tá bom, eu vou fazer. Tá bom, eu vou fazer. Quer dizer, você está usando de ironia para dizer que você não vai fazer. E aqui nessa parábola das 100 ovelhas, Jesus está sendo irônico. Ele está se referindo às 99 como ovelhas dele, mas não são. As 99 são os publicanos, são os escribas e os fariseus. Tanto que na hora que Jesus vai buscar aquela ovelha que é dele, que havia se perdido, aonde que ele deixa as 99? Ele deixa no aprisco? Não, ele deixa no deserto. Aquela que ele acha, ele leva para o aprisco. Mas as 99 ele deixa no deserto. Por que ele deixa no deserto? Porque não são deles. Então, é uma ironia. Então, quando você vê uma pessoa pregando ali, ele quer dar se referindo às 99 como ovelhas de Jesus, não são. As 99 ovelhas lá são os escribas e os fariseus. O filho mais velho não era filho. Ele tinha comportamento de filho? Não, ele era um legalista. Ele fazia as coisas somente para ter recompensa. Ele não tinha um relacionamento. Então, o filho mais velho ali na parábola é uma ironia de Jesus. Ele não é um filho ali. E da dracma perdida, qual que é a ironia? Jesus também está usando de uma ironia lá. Diferente do que dessas duas parábolas ali, que as 99 ovelhas não eram ovelhas, e nem o filho mais velho era filho. E na dracma perdida também há uma ironia de Jesus. Por isso que elas são chamadas, essas parábolas são chamadas das parábolas irônicas. Vamos ver. Então, aqui, a partir do versículo do 8 a 10, então, fala a respeito da parábola da dracma perdida. E ele faz uma pergunta assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então, Jesus faz uma pergunta. A dracma é uma antiga moeda encontrada em muitas cidades, estados gregas e estados sucessores, e em muitos reinos do Médio Oriente do período helenístico, com valor equivalente ao denário romano. Então, tanto o denário romano como a dracma, elas tinham o valor estimado de uma diária de um trabalhador. Um soldado romano, ele recebia um denário. Um denário. Então, vamos dizer, só para a gente ter uma referência, que uma dracma vale R$200. Ok? 150, 200, não vai alterar muito aquilo que esse trecho das Escrituras ele quer nos transmitir. Mas vamos ficar que essa dracma valia, então, R$200,
E essa mulher tinha 10, ela tinha 2.000, e ela perdeu uma dracma lá, no valor equivalente aproximadamente de R$200. Ela perdeu uma. E o que ela faz? Ela acende a candeia, quer dizer, ela acende a luz, ela acende a lamparina para iluminar a casa, ela varre a casa para tirar toda a sujeira, e ela procura diligentemente, com todo afinco, com toda atenção, com todo o trabalho. É isso que ela faz, para encontrar aquela moeda. E tendo-a achado, então ela faz isso e ela encontra a moeda. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então ela ficou muito contente, porque ela achou aquela dracma, e ela chamou as vizinhas e as amigas para festejar com ela, porque ela encontrou aquela dracma que ela tinha perdido. E eu vos afirmo, daí Jesus fala assim, e eu vos afirmo, que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, assim como aquela mulher deu aquela festa, porque ela achou aquela moeda perdida, no céu a festa quando um pecador se arrepende. Agora vem uma pergunta aqui. Por que será que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, se todos os eleitos serão alcançados? Para que tem festa no céu, se todos os eleitos serão alcançados? Se todos serão salvos? Tem algumas razões. Você pode até pensar em mais algumas, mas eu achei aqui algumas razões porque a festa no céu quando o pecador se arrepende. A primeira é que mais um eleito foi achado. Porque, olha, o livro da vida está fechado, nem os anjos sabem quem são. O livro só vai ser aberto por Cristo no grande dia do Senhor. Lembra que João, ele olhou o livro, ele começou a chorar, porque ninguém foi digno de abrir o livro, e nem de olhar para ele, mas Cristo vai abrir. Então, os nomes no livro da vida, ninguém sabe quem são essas pessoas. E os anjos também não sabem. Então, quando nós somos alcançados, teve festa no céu, você já imaginou? Então, essa é uma razão. Mais um eleito foi alcançado. A outra razão de que há júbilo no céu é porque a obra de Cristo, ela é confirmada. Cristo morreu para salvar o pecador, e ali tem um pecador arrependido. Um que foi objeto da morte de Cristo. Uma outra razão é que menos uma morada e uma cadeira vazia para a grande ceia. Irmãos, no céu, Cristo falou que Ele ia preparar-nos morada. Então, nós temos uma suíte lá com jacuzzi, com... Como é que chama aquela geladeira que fica na... Com frigobar. Com frigobar. Lá. E com o seu nome na porta. Então, é mais uma casa que está ocupada. Que eles não sabem, né, de quem são as casas. Então, assim que nós nos arrependemos, os anjos vão lá e... Irmãos, eu estou assim... criando, né? Os anjos vão lá, pegam o nosso nome e já colocam essa casa que está ocupada. E também nós iremos participar de uma grande ceia. E a nossa cadeira já fica marcada. Igual quando a gente chega numa festa e já está a nossa mesa ali marcada. Você já pensou? Que maravilha. A gente pode ser até lá o último lá da fila, não tem problema. Só pelo fato da gente estar lá. Nós teremos uma morada e uma cadeira na grande ceia. Hoje nós vamos participar dessa ceia aqui, mas lá também nós iremos participar de uma ceia, junto com Cristo. E Deus sendo glorificado. Porque tudo isso é para que Deus seja glorificado. Então, essas são as razões. E você pode imaginar outras razões. Porque a festa no céu quando o pecador se arrepende. A mulher tinha 10 dracmas na casa dela de valor. E você, o que tem de valor na sua casa? Então,
Na sua casa pode ter móveis lá que Luís XV, da época vitoriana, da época de Dom Pedro, de 1932. Os móveis. Eletroeletrônicos, né? Quadros e outros objetos de decoração. Artigo de vestuário em geral. Aquele vestido lá que você comprou lá em Paris. Relógios, joias e similares. Aquele relógio caríssimo, joias e similares, perfumes. E o automóvel. Automóvel em geral. Então, de uma maneira geral, são essas coisas que nós temos de valor na nossa casa. Agora, você percebe que nem sempre essas coisas elas têm um valor monetário? Tem algumas roupas que a gente tem em casa que são as mais queridas e nem o brechó não quer comprar. Não é verdade? Às vezes, tem algumas coisas assim que você compra e depois você fica frustrado, porque você nem gosta de usar aquilo. Você não vê a hora de pegar e substituir aquilo e dar embora aquilo lá. Agora, tem algumas coisas assim mais antigas, assim, aquele sapato, aquela calça, aquela camiseta, aquele pijama, assim, que dá até vergonha, né? Mas a gente gosta. E não está no valor em si, porque não tem valor monetário. Mas para nós é muito valioso aquilo. Agora vem uma pergunta. Você daria tudo isso em troca do seu filho? É uma pergunta retórica. Se você daria tudo isso aqui que eu risquei, se você precisasse abrir mão de tudo isso daqui em troca do seu filho, você daria? Sabemos a resposta, né? Sim. Talvez você já tenha perdido a sua dracma, assim como aquela mulher perdeu a sua dracma. Talvez você identifique alguma coisa de muito valor que você já tenha perdido. E é uma pessoa, estou falando aqui de relacionamento. Talvez você já tenha perdido a sua dracma, quer dizer, aquela pessoa de valor e deseja recuperá-la. E daí nós precisamos ir nas Escrituras, nessa parábola, para nós vermos como que aquela mulher recuperou aquela dracma perdida. Então, primeiro, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. E para nós, irmãos, que cremos em Cristo, que nós somos alcançados pelo Evangelho, o que é a luz para nós? A luz para nós é a palavra de Deus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Paulo vai escrever lá para Timóteo todas as qualidades das Escrituras. Para que servem as Escrituras? Para nos dar sabedoria, para nos orientar, etc. Então, a primeira coisa, quando nós queremos recuperar algo que nós perdemos, que é de valor, nós precisamos ir na palavra, trazer a palavra para a nossa vida. Muitas vezes nós vamos buscar conselhos fora e nós não vamos buscar onde ir a luz. O segundo é varrer a casa. É tirar aquilo que causou ou que está atrapalhando você achar a sua dracma perdida. Aquela mulher teve que varrer a casa. E nós precisamos, muitas vezes, varrer a nossa casa também. Tirar a sujeira da nossa casa, para que nós possamos recuperar aquela dracma que nós perdemos. Então, as brigas, como é difícil, irmãos, nós convivermos num ambiente em que só há beligerância, em que só é briga, onde não há prazer em conversar, não há prazer em convivência. Qualquer coisa é motivo de briga. A negligência, né? Deixa para lá, depois eu faço, isso, eu não quero mexer com isso, isso é muito dolorido. Então, a gente negligencia algumas coisas, e essa negligência, ela precisa também ser removida. A preguiça dá trabalho. Não vou fazer isso não. O egoísmo, nós pensamos somente na gente, não pensamos nas outras pessoas.
Então, todo esse lixo, ele precisa ser removido. O orgulho. Às vezes, o que está impedindo de nós recuperarmos alguma coisa de valor é o nosso orgulho. Eu errei. Me perdoa. Eu não deveria ter feito isso. Parece tão simples, né? Mas quando nós vamos para a vida real, como é difícil, irmãos. Como é difícil nós deixarmos o orgulho de lado. Às vezes até para a pessoa que a gente ama, é difícil a gente falar, olha, me perdoe, eu errei. Ou será que é só comigo isso? Difícil. Mas nós precisamos fazer. E talvez, na sua vida, o que tem impedido você de recuperar essa sua dracma perdida que você perdeu, é o seu orgulho. E você chegar para a pessoa e falar assim, olha... Porque às vezes também a pessoa, ele está pedindo perdão, mas na realidade, na hora que ele vai pedir perdão, ele sempre vai colocar uma justificativa. Ó, você me pede, perdoa, eu fiz aquilo por isso, por isso. Não. Pedir perdão, falar assim, ó, eu errei, não deveria ter feito isso. Me perdoa. Orgulho. E a incredulidade, nós não temos fé. Nós não confiamos na palavra de Deus. Nós não cremos nos princípios da palavra de Deus. E ela procura diligentemente. Então, ela acende a candeia, ela varre a casa e ela procura diligentemente, quer dizer, com afinco, com trabalho, porque às vezes as coisas não vão se resolver logo de cara. Às vezes vai demorar, você vai ter que fazer 1, 2, 3, vai ter que caminhar. Porque é o seguinte, se você já pediu perdão 50 vezes por aquilo que você fez, e você está pedindo a 51ª vez, não vai ter credibilidade. Você vai ter que provar que aquele perdão que você está pedindo agora é sincero e você está disposto a mudar, ou disposta a mudar. Percebe? Então, às vezes dá trabalho nós reatarmos, nós recuperarmos aquela dracma que a gente perdeu. Procura diligentemente, que faz parte dessa diligência. A oração é a primeira coisa que nós devemos fazer. É pedirmos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, que Deus transforme o coração da outra pessoa. Oração. A leitura da palavra, buscarmos sabedoria na palavra de Deus. Buscarmos a comunhão. Buscarmos a comunhão. Buscarmos estar juntos. O aconselhamento. Às vezes, a pessoa está com um problema seríssimo e ela vai buscar conselho de amigo, de amiga, de familiar, de advogado. É engraçado, as pessoas vão casar, elas procuram aconselhamento do pastor. E para separar, elas procuram aconselhamento do advogado. Deve ser o contrário. Para casar, você procura o advogado. E depois, se você pensar em separar, você procura do pastor. Pior é quando é a mesma pessoa. Busque aconselhamento. Olha, eu estou com esse problema assim, assim. Irmãos, quantas vezes as pessoas elas procuram a gente, e quando elas procuram a gente, não tem mais nada o que fazer. Não há mais lugar para arrependimento. A gente não tem aqui na igreja, como é que chama aquela salinha lá? Gabinete pastoral, a gente não tem aqui. Mas nós somos acessíveis, todo mundo tem o nosso WhatsApp, todo mundo tem. E a gente conversa com quem precisar. Então, procure aconselhamento. Tem outros irmãos também aptos a te aconselhar. E o perdão, né? Perdoe. Perdoe, porque às vezes é você que não perdoa. Você não recupera, é porque você não perdoa. Então, às vezes, você não busca perdão na outra pessoa. E às vezes é você que não perdoa. E você está com aquele relacionamento perdido, você está com aquela dracma perdida, porque você não perdoa. Só necessita de perdão aquilo que é imperdoável. Aquilo que é perdoável não necessita de perdão. Só o imperdoável clama por perdão. Se é uma coisa que deve ser perdoado, é aquilo que é imperdoável. Agora, uma outra pergunta. Talvez
Uma outra afirmação. Talvez você ainda não tenha perdido a sua dracma. Sua dracma de valor. Mas esteja fazendo tudo para perdê-la. Você não perdeu ainda. Mas talvez você esteja trabalhando diligentemente para perder essa dracma. Irmãos, nós que já dizem que cada geração é 20 anos, né? Então, nós que já temos experiência, que nós já vimos, principalmente dentro da igreja, gerações, gerações e gerações, a gente não está falando só de teoria. Nós estamos falando daquilo que nós vimos e daquilo que nós testemunhamos. De pessoas que negligenciaram determinadas coisas e agora elas choram amargamente. Fórmula para perder crianças dentro de casa. Então é o seguinte, você ainda não perdeu, mas você está trabalhando para perder, eu vou te dar algumas dicas para que você tenha mais sucesso no seu intento de perder a sua dracma de grande valor. Só diga assim. Então você quer perder a sua dracma? Diga só assim, seja um pai amoroso. Ah não, eu fui privado de tantas coisas, eu não tinha nada, então agora tudo que meu filho quiser eu vou dar. Eu vou ser amigo do meu filho. Irmãos, pai não é amigo de filho. Pode até ser, mas não é esse o objetivo. Pai é pai. Então, você quer perder o seu filho? Só diga assim. Ou então, só diga não, seja durão, nada, só não. Ao ponto de que assim que ele puder, ele nem vai te consultar, nem vai pedir mais autorização. Por que você não pediu autorização? Ah, porque você só fala não, já sabia a resposta. Então, você percebe que a sabedoria está no meio? Então, você vai falando sim, não fica falando não para bobagens. Não fala não para bobagens. Tudo que for coisas que não tem muito comprometimento, deixa a criança fazer. Eu já falei aqui uma vez, né? O Gustavo era o nosso filho mais novo, e ele nadava, tinha uma equipe, e todo mundo resolveu pintar o cabelo de verde. E daí ele pintou o cabelo de verde. E a pessoa chegou para mim e falou assim, por que você deixou seu filho pintar o cabelo de verde? Eu falei assim, porque o mês que vem já não está mais verde, está a cor natural. Por que eu vou... Agora, se ele chegasse para mim e falasse assim, pai, eu vou fazer uma tatuagem. Eu ia falar, não. Agora, se eu fico falando, não, ele já vai aparecer em casa de tatuagem. Por que você não falou comigo? Eu já sabia a resposta. Então, reserve o não para aquelas batalhas importantes. Para quando ser não, é não mesmo. Agora, se tudo que você fala não, da criança berra, e você cede, a vida não faz assim. A vida não faz assim. Quando a vida fala não, vai ser não mesmo. E não adianta ele espernear. O lar é um laboratório para a vida. Então, não diga só sim e não diga também só não. Escolha as suas batalhas. Dê tudo que ele pedir. Né? Voltando ali no só sim. Tudo que ele pedir, você dá. Dá um jeito. Desde o chocolate, guloseima, quando chega no shopping, brinquedo, etc. Tudo. Tudo que ele pedir. Irmãos, isso você está fazendo um grande mal para ele. Aparentemente, você está fazendo um bem, mas você está fazendo um grande mal. Porque ele vai sendo formatado, ele vai sendo condicionado a achar que tudo aquilo que ele quiser, ele vai conseguir. E depois ele leva isso para a vida. Não dê tarefas para ele. Não dê tarefas. Então, ele está lá já com qualquer idade. Então, você vai dando tarefas para ele, de acordo com a idade dele. E você também pode dar alguma recompensa por aquilo que ele está fazendo. Então, você pode, por exemplo, dar tarefa e aquele dinheirinho que ele tem, aquela mesada que ele tem, está condicionado à tarefa. Então, ele vai saber
É diferente, né, irmãos? Que daí, no presente de aniversário, no Natal, no Dia das Crianças, aí é um presente, você não vai negociar. Mas aquela mesadinha que ele ganha toda semana, cada 15 dias, ou cada um mês, você pode negociar com tarefa de acordo com a idade dele. Assim que ele pode fazer alguma tarefa, fala assim, olha, você vai ter uma mesadinha aí de 10 mangos. Vocês sabem o que é mango? O Genciano eu sei que ele sabe o que é mango. 10 reais. 10 mangos é 10 reais. Não é, irmão Antônio, não é? Então, às vezes, você vai dar 10 reais para ele gastar onde ele quiser. Mas você fala assim, não, você vai chegar, você vai guardar o seu material, você vai guardar os seus sapatos, você vai guardar a sua roupa. Simples, qualquer criança aprende a fazer essas coisas. Então, daí você vai fazer o quê? Você vai ensinar ele a ter responsabilidade e ter a recompensa, porque ele cumpriu aquela responsabilidade. Agora, se você não dá nada para ele fazer, e daí você fala que ele não vai ter a mesada se ele não fizer. Ele não faz, e você dá, você está deseducando. Você está fazendo o quê? Perdendo o seu filho. Ok? Outra coisa, não discipline. Ele faz qualquer coisa, é o professor que está sempre errado, é o vizinho que está sempre errado, sempre é os outros que vão estar errados. Ele nunca. Então, não discipline seu filho. Você quer perder ele? Não discipline. A vida não vai fazer assim, o patrão não vai fazer assim, a polícia não vai fazer assim. Prometa, mas não cumpra. Irmão, isso é terrível. Pais que prometem fazer as coisas e não cumprem. Qualquer dia nós vamos lá no estádio de futebol, e não vai nunca. Qualquer dia nós vamos lá naquele parque jogar uma bola, e não vai nunca. Então, se você prometer, cumpra. Agora, você quer perder seu filho? Promete e não cumpra. Seja ausente. Seja ausente da vida do seu filho. E a ausência, ela abrange 3 aspectos. Primeiro, é a ausência física. Então, o pai nunca está presente, o pai só trabalha, o pai só viaja, não vai nas festas da escola, não está nos aniversários, ou então, abandona a mulher da sua juventude e vai seguir uma qualquer. Irmãos, eu falo isso porque os nossos filhos já têm 35, né? 35 e 33. Irmãos, 36? E o outro? 32. E não tem coisa mais valiosa do que isso. Você olhar para trás. Irmãos, ninguém é perfeito. Se você está aí se sentindo o pior das pessoas, ninguém é Deus. Nós não somos deuses. Tá bom? Mas é tão bom a gente olhar para trás e a gente ver que Deus teve misericórdia da gente e a gente conseguiu trazer os nossos filhos assim. Principalmente para os homens. Irmãos, é uma tentação. Você abandona a casa e ir para uma aventura. É uma tentação. Irmãs, não pense que que seu marido é imune disso. Se você pensa, trata o seu marido de qualquer jeito, achando que ninguém quer ele porque ele é um traste, você está redondamente enganada. O homem, por mais traste que ele seja, tem 7 querendo ele. No mínimo. Então não trata o seu marido como uma laranja já dentro do balaio. O marido está. E os homens, quando nós casamos, o nosso compromisso é com Deus. A mulher, ela tem os mesmos pecados que nós, a mesma quantidade. Mas nós não mantemos o compromisso por causa do compromisso que nós assumimos com ela apenas, mas principalmente por causa do compromisso que nós assumimos com Deus.
Então, as irmãzinhas que ainda não casaram, etc., é melhor você permanecer solteira do que você casar com um homem que não tem compromisso com Deus. Sabe aquele antes só do que mal acompanhada? Isso é verdade. Então, o primeiro é fisicamente. A pessoa só trabalha, só viaja e não tem contato com os filhos. E quando não, abandona a casa e vai constituir outra família, que é muito comum. Outros, eles estão presentes, mas eles abandonam os filhos emocionalmente. Não tem relacionamento emocional com os filhos. Não conversa, não abraça, não beija. Como a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas aqui, eu repito algumas coisas de vez em quando. Outra coisa, vocês viram, né? Nossos filhos têm 36 e 32, né, anos. Mas até hoje, a gente se encontra, a gente se abraça e a gente se beija. Se você perder isso, você não recupera nunca mais. Principalmente os pais, que têm meninos. Se você perder esse contato físico com seu filho, de abraçar e beijar, você não recupera nunca mais. Não perca isso. Mesmo que, numa determinada idade, ele vai fazer você, expulsar você, insista, não perca isso. E outros que abandonam os filhos espiritualmente. Dá tudo, provê ele de todas as coisas, mas ele é um órfão espiritualmente. Não recebe nenhuma orientação a respeito do Evangelho, e essa é a principal das coisas. Porque quando isso vem, as outras coisas vêm no pacote. Aqueles adolescentes, aqueles jovens assim, que não estão nem pensando em casar, olha, leve isso para a sua vida. Leve isso para a sua vida. Espiritualmente. Então, eu estava falando aqui da fórmula para perder as crianças, né? Então, outra é ser ausente. Que pode ser ausente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Outra, tem um discurso incoerente. Quer dizer, você fala para ele não fumar nem beber, mas você bebe. Você fala para ele não fumar nem beber, mas você consome outros tipos de drogas. E N coisas. Você fala para ele, impõe para ele determinadas coisas, mas você faz completamente o contrário. E eles enxergam isso, eles leem isso. Dê mais valor às coisas materiais do que às espirituais. Faz parte da incoerência. Então, Jesus Cristo é o Senhor, mas tudo tem prioridade antes do Senhor. E não os leve na escola bíblica e nem nos cultos. Então, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai em todas as atividades da escola, religiosamente. Ah, pai, eu não vou hoje na escola porque vai ter uma luta 3 horas da manhã, não sei aonde, lá no Japão, então aqui vai ser tal, e amanhã eu não vou na escola porque eu quero assistir essa luta. Não, você vai na escola. Não, pai, você vai na escola. E daí, nas disciplinas espirituais, no culto doméstico, na leitura da palavra, na oração, no culto, na escola bíblica, irmãos, nós estamos enfrentando um problema sério aqui na igreja. Os pais, muitos pais, não é todos, alguns pais não trazem os filhos na escola bíblica. Irmãos, vê só, o teu filho é bombardeado a semana inteira. O teu filho é bombardeado a semana inteira. Pelos meios de comunicação, pelos amigos, na escola, tudo contra seu filho. Só quem é a favor do seu filho é a igreja. Não é? A igreja não é a favor do seu filho, é a favor de você? Tudo o resto é contra ele. A escola é contra ele. O ensino é contra ele. Se ele vai praticar um esporte lá naquele ambiente, é contra ele. Os vizinhos são contra ele. Os primos são contra ele. Tudo é contra ele.
Agora, tem muitas igrejas que também elas aplicam a fórmula para perder as crianças dentro da igreja. Então, elas criam uma estrutura de clube tão grande e as crianças são atraídas por isso. Mas elas perdem as crianças dentro da igreja. A primeira delas, tire-as do culto na hora da pregação. Quer dizer, você atrai a criança por causa do ministério infantil, por causa da diversão, por causa da gincana, por causa das instalações, por causa de tudo. Mas aí quando Deus vai falar na pregação, você tira ela. Então essa é a primeira fórmula para perder. E de novo, irmãos, nós não estamos falando teoria. Nós estamos falando de testemunho. Nós já vimos gerações e gerações se perderem de jovens que foram criados dentro da igreja e não conhecem o Evangelho. E assim que tiveram oportunidade, abandonaram tudo. Por quê? Porque não conhecem o Evangelho. Foram criados em classinhas. Não ouça Piaget. Não ouça Paulo Freire. Não ouça a pedagogia moderna. Não ouça o diabo, porque essas pessoas estão a serviço do diabo. Então, você quer perder as crianças da igreja? Tire-a do culto. Dentro da igreja, elas vão ficar na igreja até... Às vezes, e elas vão permanecer na igreja, às vezes, a vida toda, sem conhecer o Evangelho. Não fale do Evangelho verdadeiro com elas. Conte apenas historinhas moralistas. Não fale que ela é pecadora. Não fale que ela precisa de um Salvador. Não fale que ela precisa se arrepender dos seus pecados. Daí você conta a história de José para ela e fala que ela precisa ser igual a José. Conta a história de Davi e fala que ela precisa ser como Davi, lá derrotando Golias. Ah, filhinho, olha, você vai ter aquela prova lá, essa prova é o gigante na sua vida, então confie em Deus, assim como Davi, e amanhã você vai derrotar o Golias. Conta a história de Daniel para ele, e fala que ele precisa ser como Daniel. Não fale nada do Evangelho, não fala nada sobre o pecado dele, não fala sobre o pecado do coração dele, e que ele precisa de Cristo. Então, é isso que muitas vezes as igrejas fazem, tanto na classinha, como na IBF, como no culto. Fala, a criança sabe de tudo. Sabe quantos animais Moisés colocou na arca? Ou não foi Moisés, foi Noé. Eu só queria ver se vocês estavam atentos. E só moralista. Então ela fala a parábola do bom samaritano, e no final faz uma aplicação moralista, que você precisa ser como o bom samaritano. Não fala que ali o bom samaritano é Cristo, que deixa tudo que ele tem para nos socorrer ali, mortos ali na estrada. E para aqueles que não têm crianças, que ficam incomodados com criança. Quer perder as crianças da igreja? Exija delas o que a gente exige do adulto. Irmãos, a coisa mais legal é quando a gente está na igreja assim, e a gente ouve barulho das crianças. É sinal que a igreja está viva. Foi aqui que eu falei, agora eu falo algumas coisas, eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei lá em São Caetano. Mas se eu falei aqui, eu falo de novo. A igreja da Europa só tem velho. Além de vazia, só tem velho. Porque um dia eles resolveram ouvir Piaget. Eles resolveram ouvir os pedagogos. Eles resolveram ouvir o diabo. E falaram, vamos tirar as crianças atrapalham no culto. Elas não entendem. As crianças não entendem. Só que Satanás sabe que elas entendem e investe para que elas entendam. Então, as igrejas da Europa não têm. Só tem velhos. E se nós não cuidarmos, isso vai acontecer com a igreja brasileira também. E nós sabemos que tem até igreja reformada fazendo isso. Tira as crianças da hora da pregação. Negando o poder divino do Espírito Santo. A pessoa fala assim, não, nós acreditamos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não é capaz de convencer a criança, só adulto. Onde já se viu isso? As parábolas de Lucas 15 também são chamadas de as parábolas irônicas. Porque lá, Jesus está repreendendo os fariseus.
sendo que as 99 ovelhas não eram do pastor. O filho mais velho não era filho. E da dracma perdida? Qual que é a ironia da dracma perdida? Vamos lá. E tendo-o achado, quanto que valia? R$200. E tendo-o achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. É de se imaginar que uma mulher, principalmente no Oriente, reuniria as amigas e vizinhas para comemorar algo se não tivesse muita comida e bebida? É de se imaginar isso? Lógico que não. Ela reúne, ela chama as amigas para festejar, porque ela achou a dracma perdida. As amigas vêm, as vizinhas vêm, e não tem nada para comer e para beber? Não. Quanto ela teria gasto para dar uma festa para as amigas? 1.800. As parábolas de Lucas 15 também são chamadas de as parábolas irônicas, porque lá Jesus está repreendendo os fariseus, sendo que as 99 ovelhas não eram do pastor. O filho mais velho não era filho. E da dracma perdida, a ironia está no fato dela gastar muito mais do que o valor nominal da moeda. Porque a recuperou. Quer dizer, ela recupera uma determinada moeda, e daí ela fica tão alegre de ter recuperado aquela moeda, que ela gasta todas as outras para comemorar porque ela achou aquela moeda. É aí que está a ironia dessa. Agora, o que isso tem a ver com o Evangelho? Assim também o Senhor deu aquilo que Ele tinha de mais valioso para salvar homens que não tinham nenhum valor em si. Aquela moeda de um denário, de uma dracma, que hoje ela teria um valor de R$200, ela não tem nenhum valor em si, um valor nominal, para que aquela mulher pudesse dar uma festa. Ela poderia ter ficado assim: puxa, perdi R$200. Perdi R$200. Fui na feira, perdi R$200. Quer dizer, ninguém vai ficar desesperado e ninguém vai dar uma festa porque achou R$200. Fica contente e tal, mas ninguém vai convidar amigos e tal, porque... Então, o valor daquela dracma não estava no valor de face dela, mas no valor emocional, no valor afetivo que tinha para aquela mulher. Por isso que ela gastou as outras, porque ela achou aquela. E nós também, irmãos, nós não temos nenhum valor de face, nós não temos nenhum valor nominal. Nós éramos inimigos de Deus. Em outras palavras, nós não valíamos nada. Mas Ele deu o seu Filho para nos resgatar, para nos buscar, para nos achar, para nos encontrar. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Ele acendeu a luz, Ele tirou o lixo, e Ele buscou diligentemente. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, ali, nós somos aquela moeda, aquela dracma que não tem nenhum valor em si, mas, como nós pertencemos a Cristo, Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Para quê? Para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos achados. E é por isso, irmãos, que nós devemos glorificar a esse Senhor maravilhoso. Glorificar ao Pai, porque o Pai, Ele abriu mão do Filho para fazer novos filhos. Cristo, Ele abriu mão da sua paternidade para que nós fôssemos filhos. Então isso é uma coisa extraordinária. Irmãos, eu espero que Deus tenha misericórdia de nós. Aqueles que ainda não têm filhos, que vocês possam levar essa mensagem para vocês. Aqueles pais que ainda têm seus filhos pequenos, que têm esse privilégio
Privilégio, tem seus filhos ainda perto, ainda vocês podem redirecionar. Invista no seu filho. Invista no seu filho. Ontem eu mandei um vídeo para vocês do Sproul, que ele está participando de uma mesa redonda junto com Steve Lawson, e alguém leu uma carta para ele, assim, o entrevistador leu uma carta para ele. Sproul? R.C. Sproul. A pessoa fala assim, olha, eu moro a 2 horas de carro da igreja bíblica mais perto. Tem muitas igrejas aqui perto, mas eu moro a 2 horas da igreja bíblica mais perto. O que eu devo fazer? Sabe o que ele responde? Dirija 2 horas. Dirija 2 horas. E ele fala lá do investimento que é na vida espiritual da família. Nós sabemos que tem gente que não está aqui hoje por causa que o Palmeiras está jogando com o Santos. Numa das Copas aí, que foi na penúltima ou na antepenúltima, não sei, tinha jogo da Copa do Mundo na hora do culto. E nós mantivemos o horário do culto. Quem quiser faltar, faltando. Nós não vamos mudar por causa disso. Então, dá glória a Deus que você ainda tem seus filhos perto de você, que você pode redirecionar algumas coisas, tirar algumas sujeiras que você precisa. Invista na vida do seu filho. Não tem melhor investimento. Porque tem muitos pais que não fizeram isso, e daí eles são acordados 2, 3 horas da manhã para tirar o filho da cadeia. Ou então visitar um hospital porque o filho estava bêbado e sofreu um acidente. E isso, irmãos, é comum. E se você já passou por essa oportunidade, mas você viu que ainda há algumas coisas que Deus pode te permitir que você recupere. Então ore, busque sabedoria, busque aconselhamento e busque diligentemente. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém, irmãos?